Então, começando a falar sobre a constelação familiar, ontem teve uma constelação lindíssima sobre relacionamento afetivo, porque essa pessoa falou, bom, eu agora não faço as constelações perguntando temas, eles surgem e a partir daí eu pergunto o que a pessoa veio olhar, né? Mas geralmente é impressionante como que o campo mostra é aquilo que sem ninguém saber é aquilo que é mostrado. Então, essa pessoa foi mostrado, né, que ela tinha algo para olhar em relação a um relacionamento afetivo. E sempre quando nós temos dificuldades de nos relacionarmos com os nossos pais, né, com amor, então a gente vai ter dificuldades em se relacionar afetivamente com alguém, né? Então, no caso dessa pessoa, tinha perdido o pai e depois que perdeu o pai, ela estava noiva e depois teve uma outra pessoa, só que ela ria das coisas, né? E eu falei para ela, você não tem respeito pelos homens. E ela ria mais ainda, né? E eu falei assim, os homens na sua família ficam? Ela falou, não. Ou eles morrem, ou eles vão embora, ou a gente manda eles embora. Então, tem poucas pessoas no meu sistema que estão juntos, que estão casadas, que estão juntas com alguém. Então, a gente começou a falar sobre isso, um pouco com o grupo, e eu resolvi fazer um movimento onde eu coloquei vários homens de um lado e várias mulheres de outro, para ver exatamente o que estava acontecendo, ou seja, durante muitas gerações, né? Muitos homens foram rígidos e durante muitas gerações, muitas mulheres extremamente controladoras. E isso faz com que o amor desapareça, né? Então, uma pessoa rígida que não se deixa ser amado, né? E uma pessoa controladora que tem medo de aceitar o amor, como isso pode conectar, né? Então, foi muito bonito ver a vulnerabilidade que todos nós seres humanos temos quando a gente ama e o medo que a gente tem de expressar os sentimentos. E então, eu comecei a falar algumas frases de cura, né? Então, eu sinto muito, se eu fui muito rígido, eu sinto muito, e se eu fui muito controladora, mas no fundo eu te amava. E assim foi mais ou menos, né, começando a entrar num processo de não acredito muito, não vou me expor, o que acontece se eu falar, o que o outro vai dizer, né? E assim foram saindo frases do agora eu tomo meu lugar de mulher e agora eu tomo meu lugar de homem nessa relação, né? Agora eu assumo meu lugar. E daí vieram algumas frases também em relação a eu te quero, eu te amo, eu quero ficar com você, por favor, fique. Gente, dizer essas frases parece frase simples, né? Mas foi tão bonito de ver como os homens tinham muitas dificuldades, né? Tinha muita dificuldade de dizer, né? Eu te quero, eu te amo, por favor, fique. E a mulher também, eu te quero, eu te amo, por favor, fique. Enfim, e assim a gente foi dizendo essas frases. As primeiras 3 vezes é mais difícil, depois foi se tornando mais tranquilo, até que os casais começaram a ficar um ao lado do outro, que essa é a posição de um casal. Não é de frente um para o outro, guerreando, né? Mas é um ao lado do outro, sem um representar nenhum tipo de peso para o outro. Ou seja, eu morro se você for embora, né? E isso, gente, é uma criança dizendo para o pai e para a mãe, né? Quando um cônjuge se mata porque o outro foi embora, ele não está fazendo isso pelo outro. No fundo, é uma criança que vivenciou uma história assim em relação ao pai e à mãe. E essa é a história mais forte, porque quando nós somos crianças e nós não sabemos lidar com a separação dos nossos pais, quando os nossos pais brigam ou quando tem uma ameaça física em relação um ao outro, ou também os pais em relação aos filhos.
Então, esses traumas, quando uma criança tem isso, de um amor interrompido, dos pais se afastarem e depois a criança nunca mais teve a confiança nos pais, ou um caso de abuso sexual. Então, quando a gente parou emocionalmente num estágio infantil de lidar com relacionamento afetivo, então a gente arruma relacionamentos extremamente complicados, com dificuldades de entrega, né, de medo mesmo, de se tornarem vulneráveis. E, na verdade, gente, não existe vulnerabilidade. Quando você consegue, né, expor o que você sente, você fica mais forte, não fica mais fraco. E é muito bonito de ver como os homens ainda têm muito medo de se expressar, principalmente porque os próprios pais, homens, não fizeram isso com relação a eles, né? As mães fizeram, mas daí eles se sentem Dom Juans, né? O filhinho da mamãe, né? O homem que ainda é muito filhinho da mamãe, que não foi para o campo do pai como homem, ele fica um Dom Juan, né? Ele sai com todo mundo, mas não fica com ninguém, né? Ou ele atrai muitas mulheres, mas ele mesmo não tem coragem de ficar com nenhuma de forma profunda. Então, esses são os filhinhos da mamãe, né? Que a mamãe protegia, mas eles não têm força para serem homens, para terem uma mulher do lado. Assim também acontece com as mulheres, né? Mulheres que são filhinhas do papai, que ainda não descobriram o feminino através do campo da mãe e têm dificuldades, né? De ir realmente para um homem como uma mulher, não como uma donzelinha que, sabe, mimadinha, e que os homens têm que rastejar e tem que pôr um tapete vermelho para ela passar, né? E tem que fazer coisas ainda muito infantis, né? Para as princesas. Então, um relacionamento de verdade não pode ser um peso, tem que ser divertido, tem que ser gostoso, tem que ser leve. E só duas pessoas que já cresceram mesmo, que já olharam para os pais, que não cobram mais nada dos pais, que conseguem ver o lado positivo dos pais, né? Conseguem ter gratidão pelos pais, conseguem realmente ir para um relacionamento afetivo, sem se sentirem vulneráveis. São fortes. Por que são fortes, gente? Porque estar num relacionamento afetivo exige risco. Só os adultos correm riscos. As crianças não. As crianças se escondem, se fecham. Risco de um relacionamento é talvez o outro, depois de um tempo, não me ame mais. E vice-versa. Talvez eu não ame mais o outro. E vou ter que tomar uma atitude. E vice-versa. Né? Mas eu sei que eu não vou morrer sem o outro, muito pelo contrário. O tempo que foi com o outro foi bom, foi importante, foi grandioso. Porque quem consegue olhar com grandiosidade para o que recebeu dos pais, consegue olhar com grandiosidade o que recebeu de um relacionamento afetivo. Não fica falando mal de um relacionamento afetivo, porque consegue ter gratidão por aquilo que recebeu. Então, gente, esse processo é um processo lindo de se ver. Essa constelação foi belíssima para todos que estavam lá, para os homens, né, que estavam lá, para as mulheres que estavam lá. E foi muito bonito. E assim a gente vai expandindo o nosso campo das relações com as outras pessoas de uma forma mais ampla. Então, agora eu vou abrir o telefone. Euri, vou abrir o telefone. Então, vamos lá. Alô? 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 Ou próxima. Alô? Alô? Hello? Hello? Pode? Alô? Ela tá na linha, mas ela tava... A pessoa tava na linha, tava me ouvindo, mas ela prendeu o telefone, é isso? Então, vocês podem ligar aqui 31710221 ou 32624490. Gente, por isso que eu falo que participar de constelação familiar é você também se expor a enxergar determinadas formas mais profundas de viver, não é? Porque senão a gente vive numa superficialidade de ouvir coisas superficiais, de assistir coisas superficiais, de se relacionar de forma superficial ou de viver de forma superficial mesmo, né?
E, e daí a vida realmente, né? A pessoa entra em depressão, começa a ter síndrome do pânico. Por quê? Porque a alma fala, vai ou não vai, né? Vai se mexer ou não vai se mexer. E daí a pessoa fica triste, a vida perde o sentido. Então vamos lá. Vamos lá. Alô? Alô? Oi, quem fala? É Ana Maria. Tudo bom, Ana? Tudo bom? Pode fazer a sua pergunta. A Simone, Oi. é o seguinte, minha família é muito complicada, teve muitos casos de aborto, suicídio e tudo mais, né? Aham. Agora, eu fiquei viúva, tinha 2 filhas, uma delas partiu, ficou a outra mais nova, mora em outro estado, longe de mim, e essa menina não quer mais falar comigo. Ela cortou relações comigo, eu não sei por quê. E eu estou muito triste por causa disso. Tá, então eu vou te fazer algumas perguntas. Você ficou viúva agora, né? E você, Faz 4 anos. esse homem que você estava é o pai das suas filhas? É. E como era a relação das suas filhas com ele? Ah, era boa. Elas gostavam dele. Gostavam dele? Era próxima? Era, porque ele era muito brincalhão, elas se divertiam com ele, entendeu? Eu tinha a impressão que elas amavam muito ele. Você tem depressão? Eu tinha a impressão Se que você ela... se você tem depressão, Não, agora eu estou muito triste, né, Simone? mas você já teve momentos, você está tomando um Já. remédio? Não estou tomando remédio, mas eu tenho tendência para isso, para ter depressão, sim. Entendi. Você teve os seus pais com você até você se tornar adulta? Tive, sim. E quem que na sua família se suicidou? Meu pai, Seu pai? é. E você sabe o motivo? Ele era alcoólatra, né? Uhum. Depois ele entrou numa depressão Uhum. e ele não aguentou. Ele foi criado pelo pai dele? Foi pelo pai e pela mãe. O pai dele era alcoólatra? Não. Na sua família tem mais alcoólatras? Os irmãos do meu pai Os irmãos do seu pai eram alcoólatras? eram, não todos, mas alguns. Escolhe um número de 1 a 7 que venha do seu coração. 6, Um número de 1 a 4. 2, Um número de 1 a 17. 11, Um número de 1 a 44. 12, Um número de 1 a 6. 5, E um número de 1 a 7. 3. O que sai aqui para você, eu estou fazendo um aplicativo, né, que vocês conheceram já, o Stephen aqui, chama Pergunte ao Seu Coração. Qualquer um pode baixar no seu celular. Sai para você apego. Essa é a questão sua e talvez da sua família. Aconteceu alguma coisa que tem a ver com o sentimento de que alguém foi insensível e sem piedade conosco. Aconteceu algo na sua vida ou aconteceu algo na sua família que vocês acham que aconteceu alguma coisa que não teve amor e que foi sem piedade, vindo de alguém que foi extremamente insensível? Sei. Aconteceu? Olha, o meu pai, ele se queixava muito da mãe, que a mãe dele não dava muito carinho para ele, sabe? Aham. E a minha mãe também falava que a minha avó era muito fria com ela, minha mãe, né? Aham. Ok. Mas só isso, não teve caso assim. Só isso já é bastante, né? É. Tá bom. Eu vou falar com você agora pelo rádio, tá bom? Tá bom, obrigada. Obrigada. Simone, um abraço. Outro. Eu vou colocar um código de cura de um som quântico. Porque, gente, é o seguinte,
Quando a gente não teve tudo aquilo, todo aquele amor que a gente achava que deveria ter recebido da nossa mãe, do nosso pai, as gerações passadas, né, os pais não tocavam de forma positiva nos filhos, não fazia carinho, não abraçava, não falava que ama, né? Isso foi um período para que hoje a gente vê a relação linda que os pais têm com os filhos, de abraçar, de dar beijo, de falar que ama, enfim, e é muito bonito ver que isso se liberou. Por quê? Porque muita gente sentiu falta disso anteriormente e começou a fazer isso. Isso é bonito. Então, o que é que precisa para o seu sistema agora e para você também? O seu grande desafio, o grande desafio da sua família é perceber que às vezes também a gente não teve, porque quando a gente tem muito carinho de alguém, se nós somos seres já acomodados e apegados, a nossa vida é só amar marido, filhos, não sai para amar outras pessoas, ou seja, fazer trabalhos que demonstrem amor incondicional, um amor por Deus, que é o principal, né? Então, uma pessoa que ama a Deus, ela não fica tão apegada nas pessoas, nas coisas, né? Então, isso também faz muita diferença, né? Da gente se voltar mais para um amor maior, né? Para uma espiritualidade maior, olhar as pessoas como os nossos irmãos e não como seres que, se aquela pessoa não tiver, eu vou morrer. Então, por que às vezes a gente nasce com pais que são frios? Porque se não fosse assim, nós ficaríamos filhinhos mimados e apegados aos pais. Então, filhos que se revoltam com os pais porque os pais são rígidos ou são frios, eles cedo vão para fora de casa, né? Porque eles vão buscar isso em outro lugar, mas vão buscar de forma revoltada, de forma às vezes radical. E é importante que quando o filho volte para casa, no sentido agora, voltar de alma, porque às vezes os pais já até faleceram, mas agora eu vejo o quanto eu precisava que você fosse rígido comigo, porque senão eu teria me tornado um ser mais apegado do que eu já sou, né? Então, o que eu vou colocar aqui é um código de cura para todos nós que estamos ouvindo, com a seguinte frase: eu confio em mim mesmo, nos outros e na vida. Eu confio em mim mesma, nos outros e na vida. Eu confio em mim mesma, nos outros e na vida com humor. Com humor. Com humor. E é isso que está faltando para a sua vida, tá bom?